Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Bom dia! A gente chega nesta sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023, após uma semana intensa no Congresso e na política aqui em Brasília. A reforma tributária passou pelo Senado. Em um mesmo dia, o texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa e no plenário. Enquanto os senadores discutiam o texto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversava com empresários. Em um evento que teve a participação de cerca de 300 empresários, além de líderes do setor privado, Haddad chegou a pedir que eles ligassem para os senadores, demonstrando apoio ao texto. Os impactos da reforma tributária sobre as empresas, e mais exatamente sobre as micro e pequenas empresas, é tema dos 5 Minutos de hoje. E é sobre isso que eu converso com Rodolfo Cavalli Cruz. Rodolfo é consultor e especialista em direito tributário pelo grupo Nelson Williams. Ele atua principalmente aqui em Brasília e acompanhou toda essa movimentação da reforma tributária. Minha primeira pergunta foi, para o empresariado, que pontos da reforma que foi aprovada no Senado ele destaca? A reforma tributária, embora seja positiva num aspecto geral, possui pontos que merecem maior atenção dos empresários brasileiros. O primeiro deles eu diria que é a verificação a respeito da manutenção da carga tributária, ou seja, a partir do texto que foi aprovado recentemente pelo Senado, nós já podemos antecipar que alguns setores da economia terão um expressivo aumento da sua carga fiscal. E aqui a gente pode citar o setor de serviços, de transporte aéreo, etc. Então, alguns setores terão esse aumento da carga tributária, o que impactará frontalmente na rentabilidade dos seus negócios. O segundo ponto é a criação excessiva de exceções pelo Congresso Nacional. Então, nós teremos uma alíquota única que será aplicada globalmente no Brasil. No entanto, o Congresso previu algumas exceções para determinados setores da economia e essas exceções referem-se a isenções ou reduções da alíquota. Essas reduções da alíquota ou isenções, elas farão com que, necessariamente, nós tenhamos uma alíquota única e global majorada para que seja possível a manutenção da arrecadação global. E aí, como último ponto de atenção, eu mencionaria a grande delegação de competência que a reforma tributária está fazendo para a lei complementar. Existem pontos sensíveis que deveriam já ser tratados de imediato no projeto de emenda constitucional e estão sendo delegados para uma futura implementação através da legislação complementar. Eu também questionei, Rodolfo, quem seria mais impactado com a reforma, nos moldes em que ela está hoje, se as grandes empresas ou as pequenas e médias. Para o tributarista, as diferenciações são pouco sensíveis entre esses dois grupos. Ao invés disso, ele destacou uma diferença grande nos impactos entre setores. Vamos ouvir. Considerando-se as alíquotas previstas pela PEC, bem como a implementação do regime da não cumulatividade para o IVA, o setor de serviços e a indústria sofrerão reflexos diferentes com a reforma. Isso se deve ao fato de que, pela natureza da sua operação, a indústria será beneficiada com um modelo mais eficiente de apuração fiscal, bem como com uma carga tributária mais adequada. Por outro lado, o setor de serviços, por concentrar a maior parte do seu custo em mão de obra, não conseguirá apurar créditos em quantidade razoável, o que invariavelmente lhe trará uma carga tributária mais elevada. Por fim, um aspecto que permeou toda a discussão da reforma, as exceções. Eu pedi uma avaliação dele sobre este ponto e perguntei quem de fato vai pagar a conta. Nesse ponto é importante destacar que as exceções são, na verdade, reduções da alíquota do IVA para setores específicos da economia, como, por exemplo, o setor de serviços de educação, de medicamentos, de produtos agropecuários, etc. Em que pese a redução da alíquota para alguns setores traga consigo a majoração da alíquota geral, o que se faz para a manutenção da arrecadação global, é importante ter em mente que esses benefícios privilegiam setores que são sensíveis à sociedade. A reforma tributária estava em discussão no Brasil há bastante tempo, e eu estou falando aqui de pelo menos 4 décadas. Do Senado, o texto seguiu para a Câmara, e a expectativa é de que a matéria seja analisada pelos deputados até o final de novembro. Ou seja, o jogo volta às mãos de Arthur Lira, que é um personagem bem corriqueiro aqui nos 5 Minutos. Então agora é esperar as cenas dos próximos capítulos.
Nosso podcast 5 Minutos volta agora na segunda-feira. A todos, um bom descanso, um ótimo final de semana e até lá! Debate semanal sobre geopolítica e os impactos na economia nacional e internacional. O Latitude é um programa para quem quer se aprofundar nos temas que permeiam o noticiário e a vida das pessoas. Sempre com a presença de um especialista para conversar com a gente e nos ajudar a entender os desdobramentos das notícias da política internacional e da diplomacia brasileira. Latitude, um podcast para situar você no mundo, com Duda Teixeira e Rogério Ortega. Exclusivo para assinantes, sábado às 18 horas, em oantagonista.com.br.